Olá pessoal, estou aqui hoje com o Renato Feraldi. Ele é arquiteto da MIAC, uma indústria de revestimentos, para pisos e revestimentos. E a gente estava conversando antes dos bastidores aí, e eles têm soluções incríveis com tecnologias de altíssimo nível para revestimentos aí de diversos setores aí da indústria. Eu tenho certeza que quem nos assistir e nos ouvir vai gostar muito. Como é de praxe, no início da entrevista, eu sempre gosto de perguntar quem é o Renato, né? Antes mesmo de começar a atuar na MIAC, quem é o Renato? Seja bem-vindo, Renato. Olá, sou Renato Feroldi, arquiteto, especialista no food service, especialista em indústria de alimentação. E a MIAC, ela me contratou realmente para estar juntos com os escritórios de arquitetura e engenharia, ajudando nas especificações e pisos. Nós da MIAC fabricamos pisos monolíticos, palavrão, né? É verdade. Mas o piso monolítico, ele é um piso sem juntas, sem rejuntes. Ele é aplicado no modo, vamos colocar assim, pastoso, e ele se solidifica, ele cura muito rápido, né? Então, nós somos especialistas nesse tipo de revestimento, aonde é a solução realmente para a indústria em geral, né, da alimentação, em todos os segmentos do mercado. Muito legal. Renato, eu gostaria que, até para o público despertar o interesse, né, e para entender melhor sobre essa solução, pelo que eu andei observando, vocês têm tecnologias assim bastante inovadoras. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as tecnologias, a origem da tecnologia, enfim. Por favor, fique à vontade. Muito bem. O revestimento monolítico, grande parte dos elementos são importados da Alemanha, né? É muito estudo, é muita pesquisa, né? E a minha função realmente é entender a necessidade do cliente, é entender a operação e oferecer a melhor solução para ele. Então, se aquela fábrica ela é uma fábrica que possui muitos abrasivos, muitas químicas, então eu vou especificar aquele piso que realmente vai ser resistente à operação dele. Se é uma operação de derramamento de água quente no piso, de caldeirões, né, de temperaturas úmidas, temperaturas secas, eu realmente tenho essa expertise para oferecer as melhores soluções para os nossos clientes. Entendi. Mesmo em situações, por exemplo, onde existe um esforço maior de trânsito, de atrito mesmo com o piso, você teria soluções, por exemplo? Sim, a grande vantagem que é o revestimento monolítico, porque ele é de único plano. Tá. Então os carrinhos, a empilhadeira não terá nenhum rejunte, não vai ter nenhuma nada que faça ruídos. Com isso vai facilitar muito. A grande propriedade que nós temos, que o nosso piso também ele é muito resistente. Para você ter uma ideia, onde está representado neste elemento aqui, a madeira, é o contrapiso. Tá. E o nosso piso, ele, nesse caso aqui, 4 milímetros de espessura. Dependendo da operação, a gente aumenta para 6 milímetros de espessura. Dependendo do local e do sistema, nós temos diversas camadas de instalação para resistir àquela operação do cliente. Então, por isso que nós trabalhamos com a inteligência. Nós trabalhamos realmente com um briefing muito bem feito. É cansativo preencher um briefing? São muitas perguntas. Só que é de extrema essência a gente saber qual é a operação do cliente, quais são os elementos que ele vai utilizar naquela indústria, para que ofereça para ele o melhor sistema, né, para que seja durável. O sistema que realmente sane as dores do cliente, que tenha durabilidade e segurança,
operacional, segurança alimentar, porque um piso quebrado, uma cerâmica quebrada é elemento para contaminação, é elemento para acidente, é um elemento realmente para ter um problema, né, na fiscalização. E isso não acontece com o monolítico. Muito legal. A fábrica de vocês fica no Brasil, correto? No Brasil, em Guararema. No interior de São Paulo, exato, né? Mas você também comentou que vocês têm algo bastante diferente diante do mercado aí. Além das soluções e tecnologias, vocês também trabalham muito em cima da questão da transferência de conhecimento, né? Você comentou que vocês têm uma espécie de uma universidade. Sim, nós temos a Universidade Miyake. Que legal. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Okay. A Universidade Miyake é uma universidade que qualifica profissionais para que ele seja um licenciado Miyake para realizar instalações em todo o Brasil, até fora do Brasil. Que legal. Então, nessa universidade são várias etapas de estudos, provas, e ele passando na Universidade Miyake, ele estará qualificado para ser um licenciado e assim ele poder instalar os nossos produtos. Quando é um licenciado Miyake, ele é exclusivo Miyake. Ele não trabalha com outros produtos, com outras marcas, ele é exclusivo Miyake. Então, a grande importância da Miyake é o respeito ao cliente. A gente não fabrica produtos, pisos de qualidade, nós não fabricamos piso simplesmente duradouros e entregamos para o cliente os pacotes, os baldes com vídeo, com manual, se vira. Não, nós vendemos produtos de qualidade, elementos realmente duradouros, entendendo a necessidade e as dores do cliente, e nós realizamos toda a instalação mediante aos nossos licenciados. Legal. Então, temos essa preocupação porque é muito peculiar a instalação de um revestimento monolítico. Tem misturas que são realizadas na hora da instalação. Tem elementos que precisam ser batidos na hora da instalação e instalados. Há o fator também temperatura, umidade de ar, e que os nossos especialistas estarão instalando esse piso e terá toda a garantia, né, de um produto realmente que irá funcionar na indústria. Então, assim, quando vai uma pessoa homologada, né, que passou pela Universidade Miyake, né, até um cliente para fazer a instalação, né, a aplicação desse revestimento no contrapiso da empresa, né? Exato. Então você quer dizer que está automaticamente, abre aspas, segurado pela fábrica de que aquele piso ele será exatamente na especificação que foi vendida. Exatamente, sem nenhuma surpresa. Legal. Né? E uma grande característica do nosso revestimento é a permissão de um retrofit. O que é retrofit? É um piso que já existe lá, é uma cerâmica, por exemplo. Tá. Então ele não precisa tirar aquele piso que está lá existente. A nossa equipe vai realizar a descontaminação, a preparação de tudo que está lá. Aqueles pisos que estiverem soltos, nós vamos tirar, vamos descartar, sim, vamos colocar a argamassa, deixar tudo preparado para receber o nosso piso por cima. Isso significa sustentabilidade. Isso significa menos lixo, menos, sim, entulho para o planeta. Verdade. E com isso, o nosso cliente ele pode somar selos LEED, né, por permitir que a Miyake esteja na sua obra. Legal. Você até trouxe uma demonstração aqui que nos bastidores eu perguntei, né? Mas se ele é monolítico, né? A palavra diferente. Se ele é monolítico, ele é totalmente liso, ele não tem emendas, não tem juntas. E aí eu te provoquei, né? Falei, mas então fica bastante liso, imagino. Principalmente ao contato da água. Conta pra gente aí a demonstração que você fez, eu achei fantástico. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa tecnologia que você trouxe aqui para nos apresentar. Você que está ouvindo no Spotify, você não vai poder ver. Exatamente. Corra no YouTube, procure, pesquise por esse sistema que é exclusivo da Miyake.
SIM-AN Grip. A tecnologia Grip é exclusiva Miyake. É uma tecnologia onde o piso, quando molhado, ele tem mais de 300 vezes de aderência do que quando seco. Ou seja, o piso seco fica, teoricamente é liso, não é tanto, mas é liso, mas quando molhado ele fica totalmente aderente. Então, faça aqui uma demonstração, venha com seu dedo deslizando sobre o seco e passe no molhado, você vai ver. Eu já fiz esse teste antes, gente, e é inacreditável, porque é como se a hora que o dedo entra na água, ele recebe um freio. Ele trava, ele tem uma frenagem natural aqui. Exato. Um piso desse é para áreas molhadas, áreas que tem muito caldeirão, né? Áreas realmente FLV, muita lavagem. Então, é um sistema que é fácil limpeza, que é muito mais fácil do que um piso desse que é mais rugoso, né? Sim. Mas ele é permeabilizado, mesma coisa. Só que, por isso que eu falo, depende muito da aplicação, temos né? que entender a operação para colocar um piso desse. Né? Então, mas uma coisa legal, Renato, desculpa te cortar, mas ainda falando desse piso que é aderente, fica 300 vezes mais aderente quando molhado, é que eu te perguntei, né? É uma película que fica por cima? Não. Ou totalmente, são 4 milímetros de piso, são 6 milímetros de piso, dependendo da operação, e todo o sistema ele é grip. Então, com o desgaste do dia a dia, vamos falar ele que não perde essa aderência. Não perde. Ele não é uma lâmina, não é um filme, não é uma pinturinha. Uhum. Ele é um sistema, ele é um piso inteiro com a tecnologia implantada. Vamos dizer assim, eu vou falar de forma mais leiga, mas a massa dele já tem essa tecnologia embutida. Exatamente. Do começo ao fim, mesmo que esteja no último milímetro. Exatamente. Ele vai ter a mesma eficiência de aderência do que quando novo ali com uns 4 milímetros, 6 milímetros. Exato. É isso? E, por exemplo, né, acontece de um cano entupir, ter que fazer o rasgo no galpão para fazer manutenção, trocar algum sistema, alguma máquina vai ser deslocada e tem que rasgar o piso. Aí é só solicitar para a nossa assistência técnica o reparo daquele lugar. Então, o novo piso, ele será fundido ao antigo piso. É claro que eu não vou garantir a cor. Sim, por causa do desgaste. Depende de lote, desgaste, por exemplo, agressão com UV, que esse sistema aqui, ele, dependendo do UV, ele é agredido, ele muda de cor, a característica dele. Mas ele não vai gerar uma saliência, não vai fazer nada disso. Não vai. Só o que pode mudar é a questão estética da cor, somente. A cor, só isso muda. Uhum. Mas a eficiência dele, a parte de permeabilização, a usualidade dele continuará como novo. Que legal. Esses pisos mais enrugados aqui, mais ásperos, vamos assim dizer, não sei qual seria o termo correto, que você trouxe aqui como demonstração, eles têm uma aplicabilidade maior em quais segmentos, quais situações costuma-se utilizar este e não este que seria um piso totalmente liso, mas com uma aderência de 300 vezes mais quando molhado. Carnes, eu imagino que esse aqui seja mais, inclusive uma tecnologia mais recente, né? Sim, uma tecnologia mais recente, utilizado muito em cozinhas, muito em hortifruti, muito indústrias que tenha áreas molhadas. Estes aqui, por exemplo, esse aqui é o PU sim saturado, tá? É vermelho óxido. Ele é usado muito na indústria de carnes, desossa. Aí é necessário que ele tenha essa aspereza para uma segurança operacional. Por causa da gordura, por causa do sebo? Isso. Exatamente. Então ele precisa disso para que dê uma segurança operacional. Entendi. Então, por isso que eu tenho que entender a operação para oferecer o melhor sistema para ele. Por exemplo, câmara fria. Eu tenho tecnologia que eu instalo o sistema de revestimento com a câmera ligada. Você não tem que tirar
Desligar tudo. Desligar as suas câmeras, não tem que tirar os elementos que estão lá dentro, eu instalo o meu piso. Só coloca em um canto, instala, coloca do outro, ou remaneja para outra câmera, instala, já curou em 3 horas. Se tiver metade da câmera livre, dá para instalar. Tranquilo. Mobiliza para outro lado e segue o jogo. Resumindo tudo. Que legal. Tecnologia. Sim. Resumindo tudo. Preocupação com o cliente. É o cliente realmente investindo em um revestimento que vai ser seguro, a operação vai funcionar. A pior coisa que tem é você ter acidente de trabalho. Com certeza. E acidente de trabalho em uma indústria é muito grave. Sim. Né? E o piso, ele ajuda muito nisso, essa segurança. E nós temos essa preocupação. Deixa eu te fazer uma pergunta, aí confesso que será uma pergunta mais leiga, mas eu acho que uma parcela do público que não está diretamente ligado, mesmo que esteja inserido na indústria, não está diretamente ligado na questão da construção da planta Fabril, talvez tenha o mesmo questionamento. Qual seria a diferença da solução monolítico que a Miak tem, comparado a, por exemplo, os epox da vida? Quais são as diferenciações, quais são as vantagens, desvantagens, enfim, não queremos mencionar nenhuma empresa, enfim, o ponto é entender as tecnologias e as diversidades. O epox, a Miak também tem. Tá. Inclusive a Miak tem um epox autonivelante. Onde é aplicado epox? Epox, ele é muito bonito, ele tem brilho. O epox, ele é para ser instalado no salão. Epox é para ser instalado no estacionamento. O epox é para ser instalado numa quadra. O epox é para um salão de eventos. Então ele tem um apelo maior para estética. Ele não é um piso técnico. Tá. A indústria que tem epox no seu parque Fabril, ele corre um grande risco, porque não é um piso técnico. Tá. Eu também tenho epox. Só que eu vou oferecer epox para aquele cliente que a solução é epox. Tá. Eu ofereço para a indústria em geral os pisos de revestimentos monolíticos técnicos, operacionais e alta eficiência para a indústria. Tá. Então por isso que eu tenho que entender o cliente. Agora, aquela indústria também tem um estacionamento. Beleza, vamos instalar epox lá. Lá tem uma quadra, show de bola, vamos instalar lá. Lá tem um refeitório, onde é o salão dos funcionários vão fazer a refeição. Epox. Tá? E a grande vantagem que hoje a Miak tem é o epox autonivelante, que permite o retrofit. Em cima de uma cerâmica, coloca a epox. Então, a Miak hoje é a maior indústria de revestimentos monolíticos do Brasil. Que legal. E temos soluções para todo o mercado, para todo aquele que precisa de um piso resistente, de um piso realmente que seja ímpar, seguro, evitando toda a contaminação cruzada, toda a contaminação por microbactérias. Nós temos um revestimento ideal para ele. Que legal. Quando a gente fala de piso, eu acredito que boa parte das pessoas não tem um entendimento muito a fundo, com exceção tem uma normativa que fala de resistência, acho que ao impacto. No mais, a maioria das pessoas acha que piso é piso em qualquer lugar, tá certo? E isso às vezes acaba sendo também a mentalidade de um assistente de compras, de um cara que está ali à frente da cotação para uma obra, e seja ela uma construção do zero, ou seja para uma reforma industrial, tá certo? Se você tivesse a oportunidade dessa pessoa que está nesse momento agora, fazendo esse tipo de avaliação de qual piso colocar, qual seria, uma vez que você é totalmente técnico, qual seria a dica, ou qual seria o conselho que você daria para que não se
não vá somente pelo preço, porque sabemos que sempre tem soluções baratas. Vamos falar de preço. Ah, é? Então vamos lá. Por muitas vezes o cliente chega em mim e fala, viu, o cliente que eu falo é o arquiteto e o engenheiro. Nossa, mas a cerâmica está R$90 o metro quadrado e o seu PU-Sim Grip está R$200 o metro quadrado. Você cotou a cerâmica, só que você tem a argamassa, você tem o rejunte, e a instalação. Você tem a instalação qualificada, porque aquele carinha que fez a obra civil do galpão, ele não é qualificado para colocar aquele piso. Sim. O rejunte que vai num piso técnico na parte de cerâmica não é o rejunte de mercado, é diferente. Se você for somar todos os elementos, o metro quadrado fica mais caro que o meu R$200. Fica mesmo. Fica tranquilamente. Então, e com a Miak, você não vai ter surpresa, porque você já vai fechar um pacote diretamente com a indústria. Sim. Você não vai ter surpresa lá na frente. E ainda vai ter garantia, né? A fábrica... Vai ter garantia, nós temos pelo menos 5 anos de garantia. Mas quantas vezes eu vou fazer vistoria técnica de pisos de 10 anos estão perfeitos? Sim. Então, faça a cotação e solicite que a indústria de monolítico tenha um arquiteto para orientar, para preencher um briefing, para realmente entender qual é a operação, para oferecer o melhor sistema para aquela operação. Mas de preferência que seja com a Miak, né? Mas é claro, a Miak. Porque a Miak, ela hoje tem essa expertise para oferecer, né, a solução para o completo. Sim. Eu sei que é um caminho longo, eu sei que é um caminho demorado por preencher briefing, não é fácil ficar respondendo perguntas. Só que é de suma importância eu entender aquela operação, para que eu possa, junto com os químicos da Miak, junto com o desenvolvimento da Miak, oferecer o melhor sistema, o melhor conjunto de piso para cada área daquela operação. Entendi. Eu entendo que vocês tendo acesso às informações dentro da real necessidade do cliente, vocês vão poder fazer um direcionamento melhor para que ele tenha não só o melhor produto, a melhor solução, mas também para que ele tenha a maior durabilidade, né? Claro. Eu imagino que seja essa a ideia. Para a gente ir já, Renato, para o finalmente, né? Eu gostaria que você fizesse aí uma breve apresentação de todo o seu portfólio, tá certo? E se coloca à disposição de quem está nos ouvindo, porque eu tenho certeza que quem está nessa fase, né, de pensar nisso, ou quem está pensando em fazer uma reforma na planta, não é mesmo? E não só na indústria de alimentos, né? Pelo que a gente estava conversando, não são essas soluções, não é nem de longe só para um frigorífico, por exemplo. Restaurantes, supermercados, escolas, hospitais, a indústria. Então, mas a indústria, como eu digo, né? A indústria ela tem muitos, ela é ampla, muita vertente, né? Então o alimento tem uma característica, a química tem outra característica, a farmacêutica tem outra característica, a metalúrgica tem uma outra característica totalmente diferente. Então acho que isso é o ponto, né? A minha função é entender. Você tem solução para todos esses setores. Não há limitação. Tá. Não há limitação. Tanto para obra nova quanto retrofit. E também realizamos toda a parte de vistoria técnica para entender o substrato que está lá, para entender as condições do piso atual, para que a gente possa instalar o nosso sistema e não ter nenhum problema. Entendi. Muito legal. E quais são as linhas que você tem disponível hoje? Porque, por exemplo, eu mencionei o Epox, e aí nós temos uretano, MMA, então nós temos diversas linhas, diversos produtos, né, para realmente atender toda a demanda. Por isso que você não tem limitação, você praticamente tem todo o leque necessário aí para o mercado. Sim, o flake, o quartzo, então é um portfólio imenso. O ouvinte, o que está assistindo, pode acessar o nosso site miak.com.br e ver lá todo o portfólio. Nós temos toda a biblioteca, todas as literaturas técnicas disponíveis, gratuitas para os nossos clientes.
você que está fazendo universidade, você que está estudando arquitetura, engenharia, faça download das nossas literaturas, busque informações referente ao que é revestimento monolítico, as suas características, porque é de suma importância para você que está estudando também saber essa importância, porque na universidade não ensina isso. Sim, verdade. Verdade. Renato, quero te agradecer. Foi um prazer falar com você. Tudo meu. Parabéns aí pelo trabalho. A Miak, ela realmente vem disruptindo o mercado e vem trazendo aí altas tecnologias. Tecnologias estas que você acabou de provar aqui por A mais B, que fica até mais barato do que um piso cerâmico, abre aspas, convencional para a indústria. Então, já é uma situação que mostra que a tecnologia, depende do sistema, ela está favorecendo. Não, com certeza. Sim. Eu dei exemplo aqui do PU-Sim, Grip, mas nós temos outros sistemas e não é nem a questão de ser barato. Não, o preço não é a questão, né? É a melhor escolha. Realmente é a solução duradoura ao nosso cliente. Que seja um investimento, né? Que não seja um gasto. Então essa é a grande importância. A gente se preocupa com o cliente, a gente se preocupa com a dor do cliente, com a dor dele. Queremos solucionar. É isso, nós estamos no mercado para isso. Sanar dores dos nossos clientes. Muito legal. Renato, foi um prazer. Muito obrigado. Tudo meu. Obrigadão, parabéns. Obrigado. Até mais.